abraço a todos que estão vendo e ouvindo o programa hoje de manhã, né? Nós vamos continuar com o nosso tema, falando sobre crescimento espiritual. Vimos na semana passada, na aula passada, alguns fatos sobre o crescimento espiritual e eu quero continuar hoje. São 5 fatos. Na aula passada, nós falamos sobre 2. O primeiro fato, nós vimos o que o crescimento espiritual não consiste. E falamos de várias coisas. Vimos o fato número 2, onde nós falamos sobre o que o crescimento espiritual não oferece. E também falamos sobre vários assuntos. Hoje eu quero falar sobre o fato número 3, continuar esse estudo sobre alguns fatos do crescimento espiritual. E este fato número 3, eu quero falar hoje do lado positivo, né? O fato número 3 é o que o crescimento espiritual oferece ao cristão, à cristã, ao discípulo de Jesus. O que o crescimento espiritual oferece. E eu tenho cinco áreas aqui, onde eu quero falar debaixo deste fato. A primeira coisa que o crescimento espiritual oferece é um progresso no conhecimento espiritual. À medida que você vai crescendo espiritualmente falando, e você lembra que crescimento é algo que Deus espera e ordena. Então, à medida que vamos crescendo, o crescimento oferece mais conhecimento espiritual. Nós não podemos adorar um Deus que não conhecemos, não é mesmo? Lembra lá em Atos, capítulo 17, onde o apóstolo Paulo está em Atenas, e ele vê um altar ao Deus desconhecido, e ele mostra para os atenienses que esse Deus desconhecido por eles é conhecido. É o Deus que criou todas as coisas. Então, nós não podemos adorar um Deus desconhecido. O crescimento espiritual oferece a nós mais conhecimento espiritual. E este conhecimento, ele não consiste em teologia, em coisas abstratas, mas esse conhecimento consiste em uma ajuda para você e para mim a ter uma fé mais profunda sobre Jesus, sobre Deus. Olha algumas orações no Novo Testamento, tem várias. Eu quero citar 2 aqui como exemplo deste progresso no conhecimento espiritual. Vai lá comigo para a carta aos Filipenses. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Filipenses, no capítulo 1. E olha o versículo 9. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz: esta é a minha oração, Paulo escrevendo para a igreja em Filipos, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Olha as orações no Novo Testamento. Olha mais uma, vai para a próxima carta, a carta aos Colossenses. Capítulo 1 também, versículos 9 e 10. Paulo escrevendo diz o seguinte: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento, olha a nossa palavrinha aqui, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual.
O que o crescimento espiritual oferece? Primeira coisa, um progresso no conhecimento espiritual. E este conhecimento vai nos ajudar a ter uma fé mais profunda em Jesus, a ter uma fé mais profunda em Deus. E este conhecimento, ele vem somente através de Jesus, somente através da sua palavra. Então, a primeira coisa que o crescimento espiritual oferece é um progresso no conhecimento espiritual. Você não quer conhecer mais a Jesus? Você não quer conhecer mais a Deus? Você não quer ter uma fé mais profunda? O crescimento espiritual oferece isso a você. O que mais o crescimento espiritual oferece? A primeira é um progresso no conhecimento espiritual. A segunda coisa que o crescimento espiritual oferece é uma alegria profunda nas coisas espirituais. Alegria profunda nas coisas espirituais. Para crescermos espiritualmente falando, nós temos que amar a palavra de Deus. Não somente estudá-la. Estudá-la é importante. Mas amar a palavra de Deus é mais importante ainda. Amar a palavra de Deus é o resultado deste crescimento espiritual. E quando nós amamos a palavra de Deus, nós temos alegria nas coisas espirituais, para que nós possamos viver de acordo com a palavra. Olha só um texto interessante. Volta comigo para o Velho Testamento, comecinho da palavra de Deus, lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Aqui, quando Moisés está cantando um hino, um cântico de louvor a Deus. Olha o que ele fala aqui no versículo 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Que bonito, não é? Essa descrição do nosso Deus. E a alegria, quando nós crescemos espiritualmente falando, nós temos alegria profunda nas coisas espirituais. Nós começamos a entender o nosso Deus de uma maneira diferente. Como Moisés classificou e qualificou Deus, majestoso em santidade, autor de maravilhas, alegria espiritual, alegria profunda, nos ajuda a entender melhor o nosso Deus. É possível hoje, sem dúvida, pensarmos tanto nas coisas materiais que perdemos nossa alegria nas coisas espirituais. O discípulo de Jesus que está crescendo espiritualmente falando, ele tem uma alegria que ninguém pode tirar dele. Uma alegria nas coisas espirituais. Olha Colossenses capítulo 3 como um outro exemplo. Você conhece bem essa passagem, mas eu quero ler com você. Colossenses capítulo 3, olha comigo o versículo 16. Colossenses capítulo 3 e versículo 16. Olha o tipo de alegria que o crescimento espiritual oferece.
Versículo 16 diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos. Olha a alegria aqui, né? E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Que versículo bonito, né? Que versículo alegre. Não dá para ler Colossenses 3,16 sem um sorriso no rosto. Não tem como. O crescimento espiritual oferece alegria profunda nas coisas espirituais. O que mais o crescimento espiritual oferece para você e para mim? Um maior amor para com Deus. Um maior amor para com Deus. Romanos capítulo 5 mostra o amor de Deus para conosco. Volta lá comigo no capítulo 5, vamos ler só o versículo 8. Mas você podia ler o capítulo 5 inteiro. Mas eu quero ler com você somente o versículo 8. Romanos 5, versículo 8 diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus para conosco. Mas o crescimento espiritual oferece para você e para mim um maior amor para com Deus. Deus já demonstrou o seu amor conosco. Agora é a nossa vez de demonstrarmos o nosso amor para com Deus. O cristão ou a cristã, o discípulo de Jesus, que não para estudar a palavra de Deus e sentir uma alegria nesta vida, nunca vai poder aprender o amor de Deus. Se você é uma pessoa muito agitada, se você está trabalhando demais, eu fiz um devocional esses dias falando sobre as vírgulas, né? Trabalhe, vírgula, trabalhe, vírgula. As vírgulas são as pausas importantes no nosso dia. Se você está trabalhando demais e você não tem tempo para estudar a palavra de Deus e sentir uma alegria nessa vida, você nunca vai aprender sobre o amor de Deus. O crescimento espiritual oferece para você e para mim um maior amor para com Deus. Ao invés de termos medo de Deus, porque não o conhecemos, nós vamos amar a Deus, porque o conhecemos. Quando o amor de Deus é fraco, quando o amor pela igreja esfria, o crescimento espiritual para. Eu vou repetir essa frase, porque eu quero falar do nosso amor para com Deus. Quando o nosso amor para Deus é fraco, quando o nosso amor pela sua igreja esfria, nós estamos parando de crescer espiritualmente. Precisamos afastar todas as coisas que nos afastam de amar a Deus. E o crescimento espiritual oferece para você e para mim um maior amor para com Deus. O que mais que o crescimento espiritual nos oferece? Além de um progresso no conhecimento, além de uma alegria profunda nas coisas espirituais, além de um maior amor para com Deus, o crescimento espiritual também oferece para você e para mim
um fortalecimento e um aumento da nossa fé. Você não quer ter mais fé? Ah, eu quero. Precisamos crescer, espiritualmente falando. O resultado de ter mais fé é coragem, é zelo, é paciência. Olha comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Abre lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 7. Pega a sua Bíblia, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, lendo essas passagens junto comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha que interessante isso. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aquilo que vemos não é fé, né? O autor de Hebreus já fala isso no capítulo 11, né? Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. O resultado de ter uma fé grande, através do crescimento espiritual, é mais coragem, é mais zelo, é mais paciência. E a paciência vem de duas palavras gregas, né? E a paciência significa firmeza sob pressão. Firmeza sob pressão. Quanto mais fé nós temos, mais firmeza nós temos, apesar da pressão que o mundo nos traz. O nosso alvo é ser como o apóstolo Paulo ensina lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Vai comigo lá. Hoje nós estamos vendo várias passagens e eu quero que você leia essas passagens comigo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Que versículo bonito. Se você gosta de decorar versículos, decore este. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse deve ser nosso alvo. Viver pela fé, viver por causa de Cristo. E o crescimento espiritual, ele fortalece, ele aumenta a nossa fé. Quando crescemos de uma maneira espiritual, como Deus deseja e ordena, a nossa fé aumenta. E a última coisa que eu quero falar aqui sobre este ponto, o que mais que o crescimento espiritual oferece ao discípulo de Jesus? Ele nos ajuda a crescer na piedade. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, né? Piedade. E a palavra piedade vem também de duas palavrinhas gregas juntas, significando bem e dedicado. Bem e dedicado. Então, piedade é fazer uma coisa bem e com dedicação. O crescimento espiritual nos ajuda a crescer na piedade, fazer coisas boas com dedicação. Para o discípulo de Jesus, a piedade, né, esse fazer algo bom com dedicação, é sempre fazer aquilo que agrada a Deus. Sempre. Piedade é glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Quando eu faço aquilo que Deus quer, eu glorifico a Deus e eu estou crescendo na piedade. Estou fazendo a coisa boa com dedicação.
quanta coisa o crescimento espiritual oferece para você e para mim. Muitas coisas. Eu quero que a gente entre nesse estudo pensando nessas coisas positivas, né? Deus deseja crescimento. Crescimento é algo possível. É algo que Deus espera, é algo que Deus ordena. E quando eu me dedico, quando eu cresço espiritualmente falando, Deus me oferece um progresso no conhecimento, Deus me oferece uma alegria profunda nas coisas espirituais, Deus me oferece ter mais amor para com Ele, porque eu estou o conhecendo mais, Deus me oferece um fortalecimento da minha fé, e Deus me oferece um crescimento na piedade. Eu vou fazer as coisas boas com dedicação. Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos crescer? Vamos crescer espiritualmente? Vamos fazer esse combinado hoje de crescermos espiritualmente? Eu quero. Eu estou fazendo o meu combinado aqui com você. E eu espero que você esteja fazendo esse combinado comigo, de crescermos espiritualmente como Deus deseja. E, logicamente, o nosso combinado maior é com Deus, né? É Ele que vai nos dar o crescimento espiritual. Eu espero que você esteja pronto, para abraçar de vez este crescimento espiritual que Deus está te oferecendo e receber um monte de bênçãos. Agora, antes de entrarmos especificamente em pontos que vão nos ajudar a crescer, eu quero mostrar aqui o fato número 4. Falamos do fato número 3, o que o crescimento espiritual oferece. Agora eu quero falar do ponto número 4. Quais são alguns sintomas de declínio espiritual? Quais são alguns sintomas que eu não estou crescendo? Você pensa num corpo físico, é fácil, né? Você perceber. A pessoa, ela não cresce em estatura, a pessoa não cresce com os seus membros, o braço não cresce, a perna não cresce. Não é difícil notar alguém que não está crescendo fisicamente. Mas e espiritualmente? Quais são alguns sintomas que alguém não está crescendo como Deus deseja e ordena? Eu tenho aqui seis sintomas que eu quero passar para você hoje. Com certeza tem outros. E você pode ir pensando em outros para acrescentar, né? Mas eu quero mostrar 6 aqui que nos ajudam a olhar para as nossas vidas e termos certeza de que eu não estou decrescendo, declinando espiritualmente falando. Pelo contrário, eu quero crescer. Então, quais são alguns sintomas que me ajudam a entender que eu não estou crescendo, para eu parar com isso? O primeiro deles, quando o meu amor para Cristo diminui. Primeiro sintoma, quando o meu amor para Cristo diminui. Se o nosso Senhor Jesus é menos precioso para nós hoje do que ele era no passado, eu estou
declinando espiritualmente falando. Eu estou andando para trás, ao invés de andar para frente. Como está o seu amor para Jesus? Ele deve estar maior. Quando você se batizou, quando você entregou a sua vida para Jesus e foi imersa nas águas, o seu amor por Jesus estava muito grande. Mas hoje, o seu amor por Jesus tem que estar maior. Se ele estiver menor, é um sintoma de declínio espiritual. Se a nossa meditação sobre a vida de Jesus é menor hoje, se a minha conversa com ele através da oração é menor hoje do que era no passado, então o nosso crescimento espiritual está entrando em colapso, em declínio. Então, o primeiro sintoma de declínio espiritual, de que eu não estou crescendo, pelo contrário, estou regredindo, é menos amor para Jesus. Pense na sua vida. Como está o seu amor para Jesus hoje? Está maior do que era ontem? Você está crescendo. Está menor do que era ontem? Você está decrescendo. Segundo sintoma de um declínio espiritual, perda de apetite espiritual. Se você parar de comer, você não vai crescer, fisicamente falando, né? Isso é óbvio. Vai ficar doente, vai perder musculatura. Falta de apetite espiritual é um sintoma de falta de crescimento. Você pode até ser um bom professor da Bíblia, uma boa professora da Bíblia, mas você realmente tem fome e sede pela palavra de Deus? Você está estudando todos os dias? Lendo a palavra de Deus todos os dias? As partes da Bíblia que machucam o seu coração, que fazem com que você pense muito bem, são tão procuradas por você do que aquelas partes que trazem conforto. Ah, é gostoso ler a palavra de Deus quando ela traz um conforto. Mas e quando ela traz uma repreensão? Você procura estas passagens tanto quanto as outras? Você sente um desejo no seu coração, um desejo ardente para estudar a palavra de Deus, como você sente por uma boa comida, uma macarronada, um churrasco, um peixe? Você sente tanta vontade de ler a Bíblia como você tem vontade de uma boa refeição? Falta de apetite espiritual é um sintoma que você não está crescendo. Número 3, qual é o terceiro sintoma? Relaxando na presença do pecado. Relaxando na presença do pecado. Recusar a guardar o seu coração contra a tentação é um sinal de fraqueza espiritual. É um sinal de declínio espiritual. Quando o pecado é considerado menos sério para você do que era antes, é um aviso, é um sintoma de que a sua vida espiritual está em perigo.
nós precisamos sempre lutar contra o pecado, sempre. Quando eu começo a relaxar, quando eu começo a baixar a guarda, quando o pecado é considerado menos perigoso para mim do que era antes, é um sintoma de que eu estou decrescendo, enfraquecendo, declinando espiritualmente falando. Número 4, quarto sintoma. Quando eu tento defender os meus pecados. Quando eu tento defender os meus pecados. É interessante, triste, mas interessante notar a que ponto as pessoas vão para justificar seus erros, para dar desculpas pelos seus erros. Quando um pecado é cometido por nós, muitas vezes nós tentamos dar um outro nome, né, para este pecado. É triste isso. Quando nós pecamos, muitas vezes o nosso pecado, o peso, é diferente do que quando outros pecam. E nós tentamos justificar, desculpar, defender nossos pecados. Quando eu começo a fazer isso, é uma bandeirinha que está levantando, né? É um sinal de alerta, é um sintoma de que eu estou decrescendo espiritualmente falando. Número 5, quinto sintoma de declínio espiritual. A falta de perdão. A falta de perdão. Olha, um sinal muito claro de declínio espiritual é quando eu me recuso a perdoar o meu irmão, a minha irmã. Sim, pode ser que essa pessoa fez algo muito grave contra mim. Pode ser. Mas quando eu me recuso a perdoar, eu estou demonstrando que não estou crescendo, que estou decrescendo. Aquele cristão, aquela cristã que é forte, espiritualmente falando, que está crescendo, como Deus deseja e ordena, está sempre pronto para perdoar. Não importa o tamanho da ofensa. Sempre pronto a perdoar. Como é que você está nesse tema, nesse assunto? Você está perdoando seu irmão, sua irmã? Ou tem aquele que você não consegue perdoar? Talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez os seus pais, talvez aquele filho rebelde. Como é que você está com relação a este sintoma? A falta de perdão é um sintoma de que não estamos crescendo espiritualmente. Pelo contrário, estamos decrescendo. E o sexto sintoma é ansiedade, preocupação demais. Olha, nesse período que estamos passando, né? Mas 1 ano e meio, já até um pouco mais do que 1 ano e meio, da pandemia, graças a Deus nós estamos no final. Mas a pandemia trouxe ansiedade e preocupação demais. Quantas pessoas você conhece? Talvez até você mesmo. Estão ansiosos, preocupados, sem saber o que fazer.
talvez preocupados em ficar doentes, preocupados em sair na rua, ansiosos com seu trabalho, com sua família, com sua saúde, depressivos, ansiedade e preocupação demais. Eu não estou dizendo que o discípulo de Jesus não pode se preocupar. Eu não estou dizendo que o discípulo de Jesus não pode ser ansioso ou ansiosa em algumas situações. Eu estou dizendo sobre ansiedade e preocupação demais. Um sintoma de declínio espiritual é quando somos ansiosos demais para tudo. O crescimento espiritual, lembra? Ele oferece fortalecimento da nossa fé. E quando eu tenho mais fé, eu confio mais em Deus. Eu confio na providência divina. Confio que Deus está em controle de tudo. De tudo. Para o cristão não existe coincidência, né? Existe a providência divina. E quanto mais a minha fé aumenta, e isso vem com crescimento espiritual, mais eu confio em Deus, na sua providência. Mas eu sei que Ele está em controle sobre tudo. Isso não significa que eu não vou tomar cuidado. Não, eu vou usar a minha máscara, eu vou manter um distanciamento, eu vou usar o álcool em gel, lavar minhas mãos muito bem lavadas. Eu vou fazer tudo o que eu posso para me proteger. Mas Deus está em controle. E eu não vou ficar ansioso demais, preocupado demais. Se você está deste jeito, é um sintoma de declínio espiritual. Deixa eu repetir os 6 aqui, e com certeza você pode pensar em outros. Ponto número 4. Quais são os sintomas de declínio espiritual? Quando o meu amor para Cristo está diminuindo, número 1. Número 2, quando eu não tenho apetite espiritual. Número 3, quando eu relaxo na presença do pecado. Número 4, quando eu tento defender os meus pecados. Número 5, quando eu não perdoo as pessoas. E número 6, quando eu estou ansioso ou preocupado demais. Olhe para a sua vida neste momento. Faça um check-up espiritual. Veja se você está decrescendo espiritualmente falando. O seu amor para Cristo é maior hoje do que era antes? Você tem mais vontade de ler a Bíblia hoje do que tinha antes? Mas uma vontade tão grande como você tem vontade de comer uma comida saborosa? Você está relaxando na presença do pecado? O pecado para você não é tão sério como era antes? Você está dando desculpas pelos seus pecados, justificando os seus erros? Você é uma pessoa que perdoa ou que tem dificuldade em perdoar? E como é que está o seu dia a dia? É uma pessoa preocupada demais? É uma pessoa ansiosa demais? Ou está tomando os seus cuidados,
mas também confie em Deus. Faça esse check-up espiritual e veja se você está crescendo ou diminuindo, espiritualmente falando. Ponto número 5. Último ponto que eu quero falar sobre crescimento espiritual. Ponto número 5. Crescimento espiritual tem o seu tempo. É importante isso, né? O crescimento espiritual tem o seu tempo. Uma passagem que provavelmente você já leu, lá no Velho Testamento. Volta comigo lá para o livro chamado Eclesiastes. Depois dos Salmos, depois de Provérbios, você vai chegar no livro chamado Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Olha o capítulo 3. Crescimento espiritual tem o seu tempo. Capítulo 3 de Eclesiastes, versículos de 1 a 8, nos ensina sobre muitas coisas sobre a nossa vida. Olha aqui. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear. Tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que bonito esse texto, não é? Nos ensina que existe um tempo para cada coisa em nossa vida. Isso é verdade também para o crescimento espiritual. Crescimento espiritual tem seu tempo. Olha o Evangelho de Marcos como um exemplo. Vai lá para o Novo Testamento comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Você conhece também muito bem essa parábola aqui de Jesus, né? Olha o capítulo 4 de Marcos, versículos 26 a 29. A parábola da semente. Marcos 4, 26 a 29, diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Tudo o que vive não amadurece rapidamente, mas cresce e se desenvolve com o tempo, até amadurecer.
crescimento espiritual é dessa maneira. Ele tem o seu tempo. E para cada um é diferente. Não posso me comparar com uma outra pessoa. E você não deve se comparar com uma outra pessoa. Todos devemos estar crescendo. Mas o crescimento espiritual tem o seu tempo diferente para cada um. Deus nos deu talentos que precisam ser amadurecidos. E o desenvolvimento desses talentos depende de cada um de nós. Existem diferenças entre os discípulos de Jesus. Alguns são mais fortes, outros são mais fracos. Alguns já são mais adultos na fé, outros ainda são crianças na fé. E nós precisamos entender isso. E precisamos parar de julgar e criticar uns aos outros. Nem todos crescem na mesma proporção, na mesma velocidade. Mas todos devem crescer. Quando nós aprendemos que o crescimento espiritual é diferente para cada um, porque todos têm talentos diferentes, todos têm o seu tempo de crescimento. Quando nós entendermos isso, nós vamos parar de julgar e criticar uns aos outros. Novos cristãos, recém-nascidos, espiritualmente falando, ainda vão ter hábitos ruins que precisam parar. Mas não vão parar da noite para o dia. E se você é um cristão, uma cristã mais madura, mais crescida espiritualmente falando, você vai olhar para aqueles bebezinhos na fé e não vai criticar, porque ainda tem alguns hábitos ruins. Esses hábitos têm que parar, mas não vão parar da noite para o dia. O crescimento precisa continuar acontecendo. Também quando entendemos que crescimento espiritual tem seu tempo, quando entendemos que crescimento espiritual tem o seu tempo, nós vamos ter mais paciência na fé. Até com aquelas pessoas mais maduras na fé. Nós vamos lembrar que somos diferentes, que cada um tem sua fase de crescimento. Uns mais rápido, uns mais lentos. Mas todos temos que crescer. Nós temos talentos diferentes e esses talentos crescem em tempos diferentes, com certeza. Crescimento espiritual tem o seu tempo. Vamos lembrar disso. Vamos aprender na palavra de Deus para que possamos parar de criticar, julgar e ter mais paciência uns com os outros, mais amor uns para com os outros. Alguns fatos sobre o crescimento espiritual. Hoje nós vimos o que o crescimento oferece para nós. Vimos alguns sintomas de declínio espiritual. E vimos que o crescimento espiritual tem o seu tempo. Cada um de nós é diferente, mas precisamos crescer. No nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo, eu quero falar um pouquinho sobre o manual de instruções. Está aqui, ó. Se você quer saber como crescer, tem um manual de instruções. E eu quero falar sobre este manual de instruções
no nosso próximo encontro. A palavra de Deus. Nós vamos ver algumas coisas importantes neste manual que vão nos ajudar a crescer. Deus abençoe muito você. Se lembre que crescimento espiritual existe. Deus espera e Ele ordena que cada um de nós cresça. Agora, tem o seu tempo, né? Vamos lembrar aquilo que o crescimento não consiste, aquilo que o crescimento não nos oferece. Vamos lembrar naquilo que o crescimento nos oferece. Vamos pensar, fazer um check-up espiritual da nossa vida. Temos certeza que não estamos apresentando sintomas de fraqueza espiritual. E vamos lembrar que cada um cresce de uma maneira diferente, mas todos precisam crescer. Deus abençoe você. Que Deus te dê um ótimo dia hoje. When I survey the